Bem-vindo ao canal Quiz do Cristão. Preparados para testar seus conhecimentos bíblicos de forma descontraída e desafiante? Mas, antes de iniciar o quiz bíblico, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho para que o YouTube possa te avisar toda vez que sair um quiz bíblico novo. No vídeo de hoje, você terá que responder o quiz bíblico com 10 perguntas de nível difícil sobre conhecimentos sobre a Bíblia. Me conte nos comentários como anda o seu conhecimento sobre a Bíblia. Será que você conhece a Bíblia o suficiente para se sair bem no quiz de hoje? Vamos descobrir como estão seus conhecimentos sobre a Bíblia. Divirta-se conhecendo mais a palavra de Deus e boa sorte. Quiz bíblico sobre conhecimentos gerais da Bíblia de nível difícil. Questão 1. O filho de Davi que reinou em seu lugar foi A. Adonias, B. Roboão, C. Salomão, D. Jeroboão. Tempo para pensar. Primeiro Reis capítulo 2, versículo 12. Depois da morte de Davi, seu filho Salomão subiu ao trono com apenas 20 anos de idade, ungido rei pelo sumo sacerdote. Apesar de sua juventude, era um sábio conhecido e respeitado em todo o reino. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Questão 2. Como se chamava o sobrinho de Abraão? A. Labão, B. Ló, C. Eliezer, D. Isaac. Tempo para pensar. Ló vem do hebraico lot, e o seu significado não é certo, mas alguns tradutores dizem que pode ser véu cobertura, escondido coberto. Ele era filho de Arã, sobrinho de Abraão e neto de Terá. Provavelmente nasceu em Ur dos Caldeus. O pai de Ló morreu precocemente, e após a sua morte, ele foi acolhido pelos seus familiares. Gênesis capítulo 14, versículo 12. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Questão 3. Como se chamava o sogro de Jacó? A. Lobão, B. Abimeleque, C. Damasceno, D. Lameque. Tempo para pensar. Gênesis capítulo 24, versículo 29. Labão foi o pai de Lia e Raquel e sogro de Jacó. Ele era filho de Betuel, o arameu, e irmão de Rebeca, esposa de Isaque. Gênesis capítulo 25, versículo 20. Portanto, além de sogro, Labão também era tio de Jacó. O nome Labão provavelmente significa branco, do hebraico Lavan. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, o qual correu ao encontro daquele homem até a fonte. Questão 4. Como se chamava o terceiro filho de Adão? A. Caim, B. Enos, C. Abel, D. Sete. Tempo para pensar. Sete foi filho de Adão e Eva e pai de Enos. Gênesis capítulo 4, versículo 25 e 26, capítulo 5, versículo 3 ao 8, e 1 Crônicas capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz que após o assassinato de Abel por Caim, Adão e Eva tiveram outro filho e o chamaram de Sete. Mas da mesma forma como ocorre com os outros filhos de Adão, a Bíblia não traz muitas informações sobre quem foi Sete. Gênesis capítulo 4, versículo 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou seu nome Sete, porque, disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Questão 5. Qual o sétimo livro do Novo Testamento? A. Romanos, B. Coríntios, C. Gálatas, D. Atos. Tempo para pensar. Primeiro Coríntios, primeira carta de Paulo, e é o sétimo livro do Novo Testamento, e a segunda das 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu para orientar as igrejas e os cristãos daquele tempo em questões de doutrina e da vida cristã. Paulo escreveu esta carta aos cristãos da cidade de Corinto, a fim de tratar de vários e sérios problemas que tinham aparecido na igreja. O próprio Paulo havia fundado a igreja de Corinto na sua segunda viagem missionária, quando passou 18 meses naquela cidade. Atos capítulo 18, versículo 1 ao 18. Questão 6.
Por quantos ciclos de prata José foi vendido? A 40, B 30, C 20, D 10. Tempo para pensar. Gênesis capítulo 37, versículo 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata, aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Esse capítulo abre a última seção do livro de Gênesis, se trata exclusivamente da história de Jacó e seus descendentes. Gênesis capítulo 37 ao 50. A história começa de forma dramática com uma grande traição familiar, mas mostra como Deus, em sua providência, graciosamente usou essa situação para conduzir todas as coisas ao cumprimento do seu bom propósito. Questão 7. Quantas vezes ao todo os israelitas rodearam Jericó? A 7, B 12, C 13, D 15. Tempo para pensar. Depois de cruzar o Rio Jordão, a Bíblia conta a história da batalha sangrenta que Josué enfrentou para conquistar toda a cidade. Para isso, seu povo rodeou suas fortificações 13 vezes, até que os muros vieram abaixo como poder divino. Josué capítulo 6, versículo 4 ao 6, versículo 15 e versículo 20. Josué deu, durante 6 dias, uma volta ao dia em redor de Jericó, e 7 voltas no 7º dia, totalizando 13 voltas. Questão 8. Qual era a cor dos cabelos de Davi? A pretos, B castanhos, C ruivos, D loiros. Tempo para pensar. Davi era filho de Jessé, que era filho de Obed, que era filho de Boaz casado com Ruth. Esses são os bisavós, avô e pai do menino Davi. 1 Samuel capítulo 17, versículo 42. E, olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. 1 Samuel capítulo 16, versículo 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença, e disse o Senhor: levanta-te, e unge-o, porque é este mesmo. Questão 9. Quantas eram as províncias do reino de Assuero? A 120, B 139, C 127, D 145. Tempo para pensar. Ester capítulo 1, versículo 1. E sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. O rei Assuero foi o governante da Pérsia entre 486 e 465 a.C. Ele é mais conhecido como Xerxes, seu nome grego, pelo qual aparece em relatos extrabíblicos, sendo que é apenas no livro de Ester que ele é mencionado como Assuero. Alguns estudiosos consideram que Assuero poderia ter sido um tipo de título real que os monarcas persas recebiam, mas não há consenso sobre isso. O rei Assuero foi filho de Dário I, neto de Ciro, e o pai de Artaxerxes I, o mesmo Artaxerxes que aparece no contexto de Esdras e Neemias. Esdras capítulo 7, versículo 1. Neemias capítulo 2, versículo 1. Questão 10. Como se chamava a mulher de Arão? A Mara. B. Não se sabe. C. Eliseba. D. Zípora. Tempo para pensar. Êxodo capítulo 6, versículo 23. E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela deu-lhe Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Infelizmente chegamos no final de mais um quiz bíblico, mas me conte no comentário quantas perguntas você acertou. Quero saber se você gostou desse vídeo. E se gostou, deixe o seu like. Peço também que se inscreva em nosso canal caso não seja inscrito, e ative o sininho para ser notificado toda vez que sair vídeo novo no canal. Mande esse vídeo para todos seus amigos que adoram um desafio bíblico e desafie eles a acertar mais que você. Até o próximo vídeo. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja derramada sobre sua vida agora.